Aninha, quem está conosco agora é a Larissa Meira, né? Ela mesma, ela está em Brasília e vai trazer mais, aliás, está em Salvador e vai trazer mais detalhes para gente sobre essa chegada de medicamentos do kit intubação, 2 milhões, pelo menos isso que estava previsto, né, Larissa? Boa tarde para você. Oi, Larissa. Oi, Joel. Oi, Ana. Boa tarde, tudo bem? Pois é, o Ministério da Saúde ainda aguarda, né, para esta quinta-feira, a chegada de mais de 2 milhões de medicamentos, mais precisamente 2 milhões e 300 mil medicamentos para intubação. Os medicamentos que saíram ontem da China, e aí tem previsão para chegar hoje à noite no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e aí serão distribuídos imediatamente aos estados com estoques mais críticos dos insumos. Essa é a primeira remessa dos produtos que foram doados por um grupo de empresas privadas. No total, são 3 milhões e 400 mil medicamentos, mas para intubação são cerca de 2 milhões, né? 3 milhões e 400 mil, mas para intubação 2 milhões. Essa quantidade é suficiente para a gestão de 500 leitos pelo período de 1 mês e meio. A gente acha que é muita coisa, né? Mas só dura 1 mês e meio. E a expectativa é que até o final deste mês, todos os insumos que aí estão incluídos sedativos, neurobloqueadores musculares, analgésicos, que são itens básicos para realizar e manter os pacientes entubados, esses insumos sejam integralmente doados ao governo federal. Em alguns locais, né, alguns hospitais de São Paulo e do Rio de Janeiro, por exemplo, já tem paciente que está entubado, mas não tem neurobloqueador muscular, então eles estão sentindo que estão entubados, né? Não estão sedados, estão entubados e acordados. Então, a situação já começa a ficar muito crítica em algumas dessas cidades. Pois é, e esse é o grande problema, porque isso atrapalha na recuperação, né? A pessoa percebe que está entubada, é uma situação absolutamente incômoda, isso deixa a pessoa nervosa, a pessoa agitada e compromete todo o tratamento. Não, isso é um crime. Sim, isso é um crime quase você. Uma tortura, né? Imaginar que o cidadão está ali entubado e percebendo tudo o que está acontecendo ao redor dele. Agora, 2 milhões de kits aí, isso é pouco pra caramba. Vocês ouviram a Larissa dizer pra gente? É o suficiente para você manter 500 leitos por 45 dias. Só que no estado de São Paulo nós temos quase 26 mil pessoas internadas, sendo a maior parte em UTI. Né? Vamos supor que tem aqui meio a meio, eu não sei o número correto, te confesso, mas nós devemos ter aproximadamente 13 mil pessoas internadas em leitos de UTI. Imagine o que representa isso. Podíamos fazer esse levantamento, hein? Quantas pessoas nós temos hoje entubadas aqui em São Paulo? Hoje, você como produtor especial deve fazer esse levantamento para a gente. Até o final do jornal nós saberemos quantas pessoas estão entubadas hoje aqui no estado de São Paulo, porque nós precisamos fazer conta. Agora é hora de fazer planejamento e para você planejar, você precisa de números, você precisa fazer uma conta precisa. Foi exatamente o que não ocorreu lá em Manaus com o oxigênio, exatamente o que está ocorrendo com o Brasil agora nesse momento de falta de kit de intubação. É só reduzir essa conta, né? Porque a Larissa falou de 45 dias com esse 500 leitos. Para 500 leitos. Então atende mais leitos por menos dias. E vai correndo atrás de mais medicamento, né? Exato. É o que vai ter que ser feito, porque aqui em São Paulo, a gente falou ontem aqui no programa, Joel, tem hospital que vai acabar o kit em 2 dias. E já há o protocolo para usar os medicamentos alternativos. Exatamente. Agora, até que ponto, né, Larissa, esses medicamentos alternativos são suficientes para manter um cidadão sedado? Esses pacientes que você acabou de colocar para gente, que já tem ciência de que estão entubados, ou seja, estão meio que acordados no meio do procedimento, eles estão recebendo algum tipo de medicamento? Estão recebendo esse medicamento alternativo, talvez? Você tem essa informação, Larissa? Olha só, Joel, no Rio de Janeiro, né, que é onde a gente tem, Rio de Janeiro e São Paulo, né, a gente tem hospitais que já não têm estoque, né, que são os hospitais onde esses pacientes estão. No Rio de Janeiro especificamente, sim, é feito esse tratamento alternativo, mas isso não mantém o paciente desacordado da maneira que deveria, para ele, ao ponto dele não perceber que está entubado. Então ele não sente dor, mas ele sabe que está entubado, por exemplo. Em São Paulo, os itens do kit podem acabar a qualquer momento, né? Só trazendo um panorama assim das principais capitais que a gente tem informação. Em Belo Horizonte, a demanda pelos sedativos nos serviços de urgência cresceu mais de 1.500% entre março do ano passado e março desse ano. E aí, em algumas unidades,
só há sedativos disponíveis para um dia, né? Uma ouvinte da Band News FM, que trabalha numa distribuidora de medicamentos em São Paulo, ela mandou um áudio para a gente, não quis ser identificada, mas ela relatou que a própria indústria não tem mais insumo, né, para a fabricação das substâncias. Então, que não é que a indústria está fazendo os medicamentos, mas o Ministério da Saúde não está comprando, por exemplo. É que a própria indústria já não tem mais os insumos. Está tudo em falta, ninguém estava preparado para isso, né? Então, sabe que na semana passada a gente fez uma reportagem aqui, Larissa e Joel, sobre a alta dos preços desses medicamentos. A gente falou Sua demais. matéria. Exato. A gente falou do kit intubação e falou também de outros medicamentos como antibióticos. E a gente foi atrás do setor da indústria farmacêutica para entender de onde estava vindo esse aumento tão absurdo de preço de alguns medicamentos. E eles falaram que, além da questão do dólar, né, porque estão importando muito material, eles aumentaram de 4 a 5 vezes a produção desses medicamentos aqui no Brasil. Então, estão se esforçando para não parar, mas olha já o tamanho, né, da ampliação da produção de medicamentos e ainda assim não está dando conta. Você sabe que ontem eu tinha ficado mais tranquilo, viu, Larissa? Porque a Bruna Barbosa, ela abordou esse assunto conosco aqui no Bora Brasil. E ela colocou essa questão dos medicamentos alternativos, do protocolo alternativo, por exemplo, criado pelo governo do estado de São Paulo, que é o mesmo protocolo de outras partes do Brasil. Agora, eu já não estou mais tão tranquilo assim ao sabendo isso que você colocou pra gente, que esses medicamentos alternativos, alguns não conseguem manter o cidadão completamente sedado, ou pelo menos inconsciente. Tem muitos já que estão meio que acordados, meio que dormindo, ou seja, entubados, mas sabendo que estão entubados. E deve ser uma sensação terrível. Acho que a pior sensação possível é essa. Pessoa ali com um tubo na garganta, deitada num leito. Não gosto nem de pensar. Acho que não é bom a gente nem ficar descrevendo isso. Mas é importante colocarmos em pauta sempre esse assunto até que o problema seja solucionado. Porque não tem cabimento isso. Cadê o planejamento? Mais uma vez, falta de planejamento. Não é possível, Ana, que não há pessoas capazes para fazerem conta. É simples isso, gente. Olha, nós temos tantos internados, vai faltar lá na frente, porque o Brasil não tem, logo vamos atrás de outros países, como estamos fazendo agora. O Brasil não está indo atrás de medicamentos em outras partes do mundo? Já teria que ter ido lá atrás. Porque se está importando, se vai importar, é porque há disponibilidade em outras partes do mundo. Essa importação não tem que ocorrer agora. Já deveria ter acontecido há muito tempo, mas há muito tempo. Larissa, alguma coisa a ser colocada para finalizarmos? Não, só que as únicas capitais, assim, né, que não tem ainda falta, não registram falta no estoque do kit intubação, são João Pessoa, Salvador e Vitória, no Espírito Santo. Em todos os outros lugares pesquisados, né, como Rio Grande do Sul, Curitiba, Goiânia e Brasília, há relatos, sim, de falta de insumos do kit intubação. Tá bom, Larissa, muito obrigado. Nós temos hoje aqui em São Paulo, um abraço, viu? Bom trabalho. Valeu, obrigado.